Oi gente, eu sou Lisane Ritzma Colasso, faço parte da oficina de vídeo RN e hoje estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Venha participar da série de vídeos sobre cultura digital. Hoje se fala muito em cultura digital. E você, já pensou o que realmente significa isso? Para começarmos, vamos falar o significado de cultura. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a linguagem, as comidas típicas, as religiões, as músicas locais, artes, vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. E a cultura digital? Seria a cultura que foi nascida na era digital, originada da internet, que busca integrar a realidade com o mundo virtual? O projeto Cultura Digital está sendo desenvolvido em parceria com a Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho, através da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020. A finalidade do projeto é fazer com que as pessoas façam um bom uso das tecnologias, ou seja, que elas sejam inseridas nessa cultura digital. Nós contaremos com a parceria também da Secretaria de Educação de Rio Negrinho, onde estaremos disponibilizando essa série de conteúdos para as escolas. O objetivo do projeto, então, é fazer com que a comunidade escolar passe a utilizar as tecnologias de forma correta e segura, tornando cidadão incluso nessa cultura digital. Pesquisas revelam que o Brasil é o 5º país que mais utiliza a internet e 85% da população tem acesso à internet no Brasil. Mas será que essas pessoas estão fazendo bom uso dela? Você já deve ter ouvido falar no nativo digital, aquele que nasceu nos anos 80 ou depois dos anos 80 e que tem uma facilidade enorme em usar as tecnologias. Mas será que esses nativos digitais sabem utilizar de forma segura a internet? Ou eles somente sabem usar as redes sociais, os famosos de geração Instagram? Aí então vem uma pergunta: será que isso deveria ser ensinado na escola? Creio que sim. Precisamos estimular a aprendizagem usando as tecnologias, fazendo com que o aluno seja protagonista, que ele busque aprender a pensar sozinho, não somente com a ajuda de um professor numa sala de aula, que ele aprenda a elaborar perguntas para ajudar a encontrar as respostas, buscar informações através das mídias e saber separar o que é fake news. Ele precisa ser capaz de pesquisar em sites confiáveis, precisa de dicas do que pode atrapalhar ou ajudar na internet. Por isso, iniciaremos uma série de vídeos sobre cultura digital. Creio que somente a educação consiga proporcionar essa cultura digital, ou seja, fazer com que pais, educadores, alunos estejam aptos a lidar com essa nova mudança. Todo mundo já andou de automóvel algum dia. Muita gente já dirigiu um, não é tão complicado. Da mesma forma que muita gente sabe dirigir um carro, muita gente sabe também usar a internet. Quase todo mundo sabe que existe um software chamado navegador, que permite usar a web. Essa é a parte da internet em que há diversos lugares virtuais diferentes, os sites ou sítios. Muita gente sabe usar o e-mail, que como a web é uma outra aplicação da internet. É como enviar cartas, mas usando o computador. Outras pessoas sabem usar aplicações que permitem conversas instantâneas, os chats, videoconferências e audioconferências, jogos online, entre muitas outras. Mas e quando o carro para? Você chama o mecânico? Calma, né? Pode ter apenas acabado o combustível. Quem tem um carro, além de saber dirigir, tem que ter um mínimo de noção de como ele funciona. Isso permite um uso melhor do veículo. Da mesma forma que a informação sobre como o carro funciona é útil para o motorista, assim também pode ser útil para você entender como a internet funciona. Ao menos o básico, para poder cuidar dela e utilizá-la melhor. Essa é a primeira parte do vídeo Como Funciona a Internet, feito pelo NIC-BR. Apresentaremos aqui o protocolo IP, que é a principal base tecnológica da rede. Essa é a Patrícia.
Ela tem acesso à internet na sua casa. Contratou para isso o serviço de um provedor local. Na verdade, além da internet, o mesmo provedor fornece a ela TV por assinatura e telefonia. Tudo isso chega em sua casa em um único cabo. Isso a deixa bastante intrigada. Como pode a internet usar o mesmo cabo do telefone e da TV e ainda assim ser tão diferente, tão melhor em muitos aspectos? Patrícia sabe que consegue, em alguns casos, fazer ligações telefônicas mais baratas via Skype ou outro provedor VoIP do que via seu próprio telefone. Ela sabe também que consegue ver muitos vídeos no YouTube e mesmo filmes e séries usando serviços como Netflix e Crackle na hora que quer e com um custo menor do que o da sua TV por assinatura. Como serviços tão diferentes podem chegar na sua casa usando o mesmo fio? A verdade é que a internet faz uso basicamente da mesma infraestrutura de telecomunicações usada pelas TVs e telefonia tradicionais, mas usa essa infraestrutura de forma muito mais inteligente. E você, aluno, como está utilizando a internet? Está utilizando de forma segura? Pois ela nos apresenta muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. E nós, como cidadão digital, precisamos saber separá-las. Para isso, siga as dicas que preparamos para vocês neste vídeo. Algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas, mas ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis e que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de um. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, e principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo NIC-BR. Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da ARPANET, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem a capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais. Hoje, muito mais do que uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. No nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação que está apenas começando. Primeiro tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o pano de fundo de nossas vidas. É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estranhamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade. Lembrando o que afirmamos no começo deste vídeo. Hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet. Podemos também dividir a história da internet em 3 fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o tempo, ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos atualmente vivendo o nascimento de uma nova fase, da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes, que vão interagir entre si e conosco, tornando o nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico e escritor contemporâneo Michio Kaku afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos serão capazes de realizar nossos desejos.
nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente. Com o poder da nanotecnologia, poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente. Embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas, as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento. É a ciência moderna e a tecnologia, e não mágicas encantos, que nos darão esse tipo de poder. Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas. Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, a velocidade do vento, umidade e qualidade do ar. E esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento, ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos, como relógios ou roupas, para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer sozinho o pedido dos produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de alguns pontos de atenção importantes em relação a esse futuro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Na internet atual já temos muitos problemas: invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores, ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios numa hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo, você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam seu estado de saúde com seus médicos. Mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George Orwell, onde o ditador, chamado de Big Brother ou Grande Irmão, vigiava e controlava tudo e todos. A discussão sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma pauta importante, e sua importância só tende a aumentar.
proteja na internet. Preste atenção como você vem utilizando. Se cuide. Um grande abraço.